Salve, salve, frequentadores do cinema de boteco. Tô eu aqui de novo, Leonardo Lopes, para falar sobre mais um filme que está em cartaz nos cinemas brasileiros. Dessa vez é Yesterday, uma comédia dirigida pelo Danny Boyle. Danny Boyle que é bastante conhecido pelo Quem Quer Ser um Milionário, também pelo Extermínio, 127 Horas. Então é um cara que já transitou por diferentes gêneros e maneiras de fazer cinema. Dessa vez ele chega com uma produção que parte de uma premissa muito simples e pode ser explicada com uma pergunta: o que você faria se todo mundo tivesse esquecido quem foram os Beatles? Se a existência deles tivesse simplesmente sido apagada da nossa história e só você lembrasse das músicas deles, de quem eles foram, enfim. No caso, isso acontece depois de um apagão geral. Isso acontece com o protagonista, o Jack Merrick, que é vivido pelo Himesh Patel. Ele é um músico frustrado, um cara que não consegue de jeito nenhum fazer sucesso, já está desistindo aí dessa carreira artística, e de repente cai no colo dele essa oportunidade. E ele começa a lançar as músicas dos Beatles como se fossem dele. Embora ele faça isso até com certa inocência, parece que ele não tem uma malícia ali, e é justamente com as consequências disso que ele vai ter que lidar para que a trama se desenvolva. Então, esse filme ele chamou muita atenção, ele gerou repercussão justamente pelo fator inusitado e original da premissa. E isso é realmente a questão de maior destaque, o que mais chama atenção aí pro longa-metragem. Ele me lembra, acho que vale mencionar, tem um filme aí vou jogar uns 10 anos atrás, que chama O Primeiro Mentiroso, é protagonizado pelo Ricky Gervais, em que o protagonista ele vive num mundo em que a mentira não existe. E ele descobre aí como usar a mentira e começa a se aproveitar disso. Claro que a proposta do filme é outra, ele segue outra abordagem, mas os dois têm esse caminho semelhante, que é o caminho em que o personagem descobre um elemento que o resto do mundo ainda não conhece. É daí que parte o Yesterday. O que vale destacar no filme é que ele é muito, muito bem resolvido visualmente. Talvez esse seja o seu principal mérito. É um filme que utiliza muito bem os recursos visuais para dar dinamismo à narrativa, para seguir com a trama da melhor forma possível. Então, por exemplo, quando o protagonista percebe que tem um elemento que ele está mencionando e o resto das pessoas em volta dele não se recordam, em vez do filme refazer esse caminho dele perguntando, dele indo atrás de descobrir por que que isso aí não existe, por que que ninguém se lembra disso, simplesmente uma aba do Google abre ali com a pesquisa sendo feita de determinada coisa e simplesmente os resultados não surgindo, não existem resultados plausíveis, e aí a gente já sabe que é mais uma coisa que foi esquecida, porque não foram só os Beatles que foram esquecidos, tem mais coisas, mas eu não vou entrar em detalhes. Isso é uma resolução visual muito eficiente. Isso mostra qualidade nesse sentido, isso dá dinamismo para a trama e faz com que ela não perca o ritmo. Também acontece em outros momentos, quando o protagonista faz uma viagem para Liverpool para refazer o caminho dos Beatles, as locações elas surgem ali na tela, quando a gente vai ver a ascensão do Jack Melick para o sucesso, em vez de perder ali 20, 30 minutos do filme com isso, simplesmente o roteiro prefere fazer uma montagem ali que mostra a repercussão dele nas redes sociais e a gente já entende que ele se encaminhou para o sucesso. Então a produção ela não subestima o espectador nesse sentido e com isso ela dá ritmo, ela organiza a narrativa melhor. Mas o mesmo adjetivo de bem resolvido eu não posso usar para o roteiro. E é aí que o filme me surpreende negativamente, porque o roteiro é assinado pelo Richard Curtis, que é simplesmente responsável pelos textos do Um Lugar Chamado Notting Hill e do Simplesmente Amor, que estão certamente, eu ia falar talvez, mas não, estão certamente entre as grandes comédias românticas dos últimos 20 anos. Mas aqui é interessante porque para buscar soluções, né, para desenvolver ali, para que a gente chegue na resolução da trama, ele apela para as coisas mais rasteiras e genéricas desse gênero.
Então tem a cena ali da dancinha dos personagens quando elas se dão bem. Tem aquela personagem que você sabe que ela só tá ali para ser um empecilho no caminho do protagonista, e normalmente também é a personagem que serve do alívio cômico mais grosseiro. Tem uma cena que talvez estivesse sendo a cena mais sensível do filme, que é uma cena, quem já assistiu vai se lembrar, é a mais clara homenagem aos Beatles do filme. Acho que é impossível ser mais explícito do que isso sem dar spoiler, mas é uma cena que ela tá indo de uma maneira muito sensível e você percebe que o roteiro sente a necessidade de fazer uma gracinha. E isso é muito comum dessas comédias românticas das mais genéricas possíveis ali do cinema norte-americano dos anos 2000, tinha muito disso. Então você percebe que o roteiro ele apela a soluções genéricas. E não precisava. Assim, é um filme que funcionaria melhor sem elas. Claro que isso pode divertir, tem gente que talvez não se incomode com essas soluções genéricas, mas isso acaba empalidecendo um pouco a experiência. O filme não chega a ser ruim, isso não sabota totalmente o filme, tem ainda, sem dúvida, seus méritos, tanto esses visuais que eu mencionei, quanto, por exemplo, a Lily James, que é um interesse romântico do protagonista. Ela está muito bem no filme, tem uma química entre os dois que funciona, apesar dessas rebarbas aí, dessas coisas genéricas que surgem e acabam fazendo com que a gente fique tipo, podia ser melhor, né? O roteiro podia ser um pouquinho mais esforçado e achar uma solução melhor do que essa. Ainda mais se tratando do Richard Curtis, que é um cara tão habilidoso para fazer comédia romântica, que é, sem dúvida, o gênero de Yesterday. E para esse filme que está em cartaz nos cinemas, eu dou 2 estrelas e meia em 5. Mais uma vez, eu dou uma cotação não tão positiva, mas também não tão negativa, né? É um filme que tem seus momentos aí e, como sempre, vale a pena ser visto, ser discutido. Então, concorde, discorde, vem aqui comentar, vamos conversar sobre Yesterday e vamos seguir aí falando de cinema. Por hoje é só. Não se esqueça de visitar cinemadeboteco.com.br para ver nossos vídeos, nossos podcasts, nossas listas, nossas críticas, enfim. Vai atrás, vamos falar de cinema. É isso aí. Valeu a todo mundo que assistiu e até a próxima.